vamos estar orando para o nosso preleitor da manhã. Irmãos, e vamos ficar atentos ao que o Senhor vai ministrar através do Valdivino agora. E que o Senhor possa plantar essa sementinha e essa sementinha venha germinar e dar frutos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu te apresento o Valdivino, Pai querido, que vai trazer a tua palavra, Pai amado, vai trazer o ensinamento aos teus filhos, aos teus servos. Então, Pai querido, abra a mente, o coração e os ouvidos dos teus filhos para que eles possam ouvir e guardar e degustar com sabor delicioso vindo do céu, oh Pai amado. Usa o teu filho conforme a tua vontade, a necessidade de cada um aqui nesta manhã e os que estão em casa, oh Pai amado, assistindo pela live. Deus de graça e poder, toca no coração de todos, oh Pai amado, e faça segundo a tua vontade, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui para darmos continuidade a esse trabalho desta manhã. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus, e que possamos hoje estarmos desfrutando um pouco mais do conteúdo dessa carta aos Hebreus, que é uma carta um conteúdo bem denso, um conteúdo assim especial, né, que nos traz muito, mas muito entendimento, tá? Sempre, como está sendo gravado na live, fica lá gravado para quem quiser rever novamente. O pastor Célio sempre disponibiliza os slides também num grupo, ou seja, o conteúdo está aí para que todos possam adquirir, aprender, tá? E hoje nós vamos então na segunda parte dessa carta aos Hebreus. Segundo os estudiosos, irmãos, essa carta, ela a meu ver, ela se torna uma das mais complexas de se entender do Novo Testamento. E nós vamos ver o porquê disso. Não é que o autor fala palavras difíceis, não é que o autor tenta complicar, não é isso. A questão é o contexto em que ele fala, o contexto que ele está ali situado, tá? O porquê que ele está escrevendo aquela carta, qual o motivo, né? O que motivou ele escrever esta carta, para tratar dessa situação que ele está tratando. E depois nós também vamos perceber que há uma relação, é o chamado, domingo passado eu queria falar para vocês, é o dualismo, né? Essa carta, ela tem essa comparação dualista o tempo inteiro, com o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, o Antigo Sacerdócio e o Novo Sacerdócio agora. Então ele vai sempre estar fazendo essa comparação. E para quem não tem o hábito ou o entendimento lá do Antigo Testamento, que não conhece essas passagens, que não conhece esses livros, esses temas tratados no Antigo Testamento, vai ficar muito difícil, né? Por isso que nós sempre incentivamos que todos precisam ler bem a Bíblia, ler para entender. E uma coisa que eu repito a cada dia, depois de tantos anos lendo a Bíblia, você não consegue entender a Bíblia lendo sozinho só o texto bíblico. Não consegue, ninguém consegue, a não ser aqueles que receberam a Bíblia lá naquele momento, porque ele está dentro do contexto, eles sabem o que estão dizendo. Agora, para nós, o que nós precisamos? Nós precisamos desse panorama primeiro. É um panorama que nos informa o que é que vai ser tratado naquele livro. Então, quando a gente pega o panorama e já sabe o que vai ser tratado, então você adentra no conteúdo e você já vai conseguindo ter a devida compreensão, tá? Esse é um dos motivos da gente ler muitos livros da Bíblia
e termina a leitura, fala assim, eu li a Bíblia o ano inteirinho, mas não consegue compreender, irmãos. Por quê? Porque essa é a razão. Por isso temos muitas Bíblias também de estudo, é recomendável, pega a Bíblia de estudo, antes de entrar no texto, leia a introdução que tem primeiro, passa a saber para quem foi escrito, quem escreveu, qual é o assunto que está sendo tratado, o porquê daquilo, isso vai te situando, né? E por fim, é o que nós recomendamos, fazer um curso bíblico teológico, para que possa compreender a Bíblia, amém? Então vamos lá, o estudo então panorâmico do Novo Testamento, vamos tratar da segunda parte, aos Hebreus. Hoje nós vamos falar então da teologia da carta aos Hebreus. E teologia, irmãos, nada mais é do que o ensinamento daquela carta. Às vezes a gente fala teologia, tem cristão que já até se arrupia tudo de horror, pensando outras coisas. Teologia significa conhecimento. Então, qual é o conhecimento ou o entendimento, o ensinamento que está sendo ensinado nessa carta? É isso que nós vamos ver. E qual é a lógica para se conhecer esta carta? Está aí, ó, a lógica do Pentateuco. Por quê? Porque ele vai fazer esse paralelismo aí constantemente com os eventos do Pentateuco. O que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele vai fazer esse paralelo o tempo inteiro, tá? Comparando a saída do povo do Egito, comparando com a caminhada deles no deserto, comparando com aqueles que tiveram a promessa de entrar na bênção do Senhor, mas porque não perseveraram, não permaneceram, então morreram no deserto. E ele faz essa comparação para nos mostrar que quem começa uma jornada caminhando com o Senhor Jesus, mas se ele desistir, assim como aqueles que saíram do Egito, em rumo a uma promessa, a promessa do descanso na terra de Canaã, mas eles não entraram na terra de Canaã, ele diz, assim também eu temo que vocês não alcancem a promessa. Por quê? Porque eles, aí nós vamos ver várias circunstâncias que o autor vai levantar junto a esse grupo, né, de cristãos, lembrando que são cristãos, judeus cristãos, ou seja, judeus que tinham a sua religião judaica, praticavam todos os ritos do judaísmo, mas que agora se converteram ao cristianismo, né? Isso aqui nós falamos na primeira parte, e depois, devido à perseguição que eles estavam sofrendo naquele momento, perseguição pelo Império Romano, eles então estavam a ponto de desistirem da fé cristã e voltar às práticas do judaísmo, voltar aos rudimentos, né, da fé, voltar de novo aos princípios elementares da fé. E o autor ele vai então advertir eles. E essa carta ela se torna muito rica, por quê? Porque ela mostra que o cristianismo, ou Cristo, ele veio não fazendo uma cisão, um corte com a antiga aliança. Não, mas ele veio em cumprimento, exatamente em cumprimento às promessas que já tinham sido feitas no Antigo Testamento, né? Então, o autor, ele diz, olha, se vocês não aceitar o Filho de Deus, que agora veio na plenitude dos tempos, ele veio agora para poder completar todas as coisas, vocês não têm escapatória, não tem para onde vocês irem, não existe outro recurso, tá? Por isso o tema central de toda a carta é a supremacia de Cristo, a supremacia de Cristo na carta aos Hebreus. Esses temas aqui, veja só, eu não vou estar entrando nesses temas detalhadamente, mas a carta aos Hebreus, ela levanta esses temas. Por exemplo, a maturidade, capítulo 5, versículo 11 a 14, trata desse tema. E o que diz esse tema? Esse tema vai dizer
da repreensão que o autor aos Hebreus está dando àquela comunidade, dizendo que eles se fizeram tardios em ouvir, tardios em aprender. Eles negligenciaram a fé que eles receberam. E ele diz, olha, já era tempo de vocês estarem ensinando a outros, mas vocês novamente necessitam receber o leite. Vocês precisam novamente ser ministrado a vocês os rudimentos da fé. Então veja que ele vai dar uma reprimenda ali. Fica aí esse alerta, né, para nós, fazendo essa aplicação, que o cristianismo, como eu falei domingo passado, ele é uma religião que tem um livro, que as suas doutrinas estão estabelecidas na Bíblia. Então nós precisamos ler, precisamos conhecer. Segundo, ele fala sobre a apostasia, que é o afastamento, exatamente. Ele vai mostrar que quando uma pessoa negligencia a sua fé em Cristo, não busca crescimento, ela começa a se afastar devagarinho das práticas cristãs, começa a dar entendimento e ouvido a muitas outras coisas. Ele vai dizer que essas pessoas que outrora foi iluminado, participaram do Espírito Santo, estiveram ali na comunidade do santo, experimentaram da promessa, se eles desviarem, ele diz, não tem escapatória para eles, eles não vão ser mais iluminados. Ele está dizendo que, primeiro, por que o tema é polêmico? Porque ele está dizendo que há sim uma possibilidade de alguém que já experimentou a fé, que já desfrutou da promessa e depois perder. E aí entra, por exemplo, na verdade esse tema aqui, ele é mais polêmico quando ele choca com a teologia de Paulo e quando ele choca com a doutrina calvinista. Mas para nós isso não tem problema algum, porque uma pessoa pode perder a salvação, sim ou não? Sim, então para nós não tem problema, mas isso aqui gera polêmica, tá? Por quê? Porque a teologia de Paulo, ele está ensinando para os gentios. Aqui, o autor aos Hebreus, ele está tendo uma conversa com os judeus, que para todos os temas aqui, tratados na carta, para os judeus, era algo normal. Era algo que eles estavam acostumados com isso. Até mesmo a hermenêutica judaica, de fazer essa comparação. Para nós é mais difícil, a gente precisa então buscar um pouco mais de recurso, né? Então esse tema polêmico. E depois ele trata também no capítulo 7 de Melquisedeque, que é uma figura do Antigo Testamento. Melquisedeque que aparece lá no Antigo Testamento para Abraão, e ele é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo, né? Ele é rei de paz e rei de Salém, ou seja, rei de Jerusalém. Salém é o primeiro nome de Jerusalém. E Abraão entregou a ele o dízimo. Então há uma polêmica aí. Quem é esse Melquisedeque? Lá do Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus, aqui o autor aos Hebreus, vai dizer que Jesus, ele é sacerdote, não da linha araônica, mas ele é sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Então, ou seja, veja só o que é que o autor está explicando. Porque já existia um sacerdócio. Qual era o sacerdócio instituído por Deus através de Moisés? Lá no Antigo Testamento, o sacerdócio araônico. Arão foi o primeiro sacerdote. E depois dele, a descendência dele é que assumia a função de sacerdote. Mas agora Jesus veio e ele não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. Aí então o autor vai dizer, ele é de uma outra linhagem, ele é da linhagem de Melquisedeque, que é sacerdote segundo a vontade de Deus. Ele não é sacerdote em substituição àqueles que iriam morrendo. Não, ele é sacerdote agora eterno. Então, ou seja, há uma discussão bastante forte em cima desse tema também, muito interessante, tá? E por fim, também sobre o dízimo, né? Porque há uma polêmica aí entre aqueles que acham que o dízimo pertence à lei
mosaica, mas na verdade o dízimo ele está antes da lei. Tanto que nós vemos aqui o próprio autor aos Hebreus dizendo que Cristo, na figura de Melquisedeque, recebeu os dízimos de Abraão. Recebeu os dízimos de Abraão. E depois, quando Deus deu a lei para Moisés, os dízimos foram estabelecidos como norma, como regra ali para Israel. Tá? Então, gera aí uma pequena polêmica, mas aqui nesse livro também, essa polêmica cai. Salvação como bênção escatológica que se alcança no futuro. Ou seja, a palavra-chave dentro do livro aos Hebreus, da carta aos Hebreus, é perseverança. Por quê? Porque ele compara todos que aceitaram Cristo ali agora, precisam perseverar, assim como aqueles que saíram do Egito, necessitava de perseverar para alcançar o descanso deles, que era Canaã. Então, dentro da visão aqui, da interpretação da carta aos Hebreus, a salvação ela é um fato escatológico, ou seja, ela é conclusa ou concluída no futuro. Ela é entregue a nós quando nós de fato encontrarmos com o Senhor. E durante esse percurso, né, e esse período que nós recebemos a salvação, a promessa da salvação, nós precisamos de quê? Perseverança. Você precisa perseverar. Esse é o paralelo que ele vai estar sempre fazendo, né? Dizendo aqui para os destinatários dele aqui da carta, fazendo essa comparação lá com Pentateuco. Por isso que a lógica para compreender a carta aos Hebreus é você conhecer a história do povo de Deus que saiu do Egito e entrou em Canaã. E na verdade, quem que entrou em Canaã? Quais daqueles que saíram lá do Egito que entraram de fato em Canaã? Só 2. Josué e Caleb, e o resto morreram. E aí o autor vai dizer, por que eles morreram? Porque eles não tiveram a promessa? Não, eles tiveram a promessa. Porque eles não participaram da bênção? Sim, participaram. Eles viram milagres, eles viram o mar sendo aberto, eles comeram do pão do céu que caiu, eles participaram de tudo isso, mas o que eles não tiveram? Fé para perseverar. Por isso, então, eles não alcançaram a bênção. E aí ele faz essa comparação para mostrar para os judeus dessa época, dizendo para eles, olha, se vocês também negarem a Jesus, se vocês também não perseverarem, a despeito da perseguição que vocês estão passando, vocês também não alcançarão o objetivo da fé de vocês, que é a vossa salvação. Amém, irmãos? Vamos lá. Aí o texto, vamos ler esse texto aí para nós entrarmos na carta. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, o autor aqui aos Hebreus, vê que isso aqui é o capítulo 1, versículo 1. Ele já entra de sola, como diria o goiano, né? Ele já entra de sola. Então, por isso que essa carta, ela não tem aspecto de carta, porque ela não tem uma introdução, dizendo, olha, eu sou fulano de tal, e estou escrevendo essa carta para animar vocês, para trazer uma palavra de conforto. Então ele já entra direto no assunto, e ele já entra direto no assunto mostrando que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Aí ele diz, sim, Deus falou pelos profetas, lá no Antigo Testamento, mas nesses últimos dias, ele nos falou pelo seu Filho. Ele já começa então
a introduzir o assunto que ele vai estar apresentando no decorrer de toda a carta. E o importante, né? Ele diz aí, ó, que esse filho, ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressa imagem da sua pessoa. E ele fez a purificação dos nossos pecados, e depois ele assentou à destra da majestade nas alturas, feito mais excelente do que os anjos. E no decorrer, nós vamos estar trazendo alguns esclarecimentos sobre isso, mas o que ele já está mostrando? Jesus é superior a tudo que vocês conhecem, a todos os profetas do Antigo Testamento, a todos os anjos que fizeram, intermediaram a lei, intermediaram os conselhos. Ele é superior a tudo isso, e mais, foi ele quem morreu por nós, não foi nenhum anjo. Ele morreu lá por nós como o Cordeiro, e ele hoje está assentado à destra de Deus, à direita de Deus, né? Então ele já mostra logo de cara a superioridade de Jesus. Então Cristo é superior aos anjos, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A pergunta que o autor está fazendo aqui é, por que ele é mais excelente? Aí ele faz a pergunta, a qual dos anjos Deus chamou de filho? Ninguém, nenhum. Ele só chamou de filho o próprio Jesus. Então vamos lá, os anjos são apenas mensageiros, Cristo é o Filho. Os anjos são meros adoradores, Cristo é o adorado. Os anjos são meras criaturas, Cristo é o Criador, terceira pessoa da Trindade, né? Os anjos são meros servos, Cristo é o Rei. Cristo é superior a Moisés. Agora ele pega aqui a maior figura do Antigo Testamento com relação à legislação que Deus deu, o guia que fez, guiou o povo na libertação, na saída lá do Egito. Então Moisés, ele é tido como a maior figura dentro do Pentateuco para os judeus. E ele já vai logo desconstruir também esta visão, dizendo que Jesus é superior também a Moisés. Aí diz, por isso, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo. Sabia, está vendo aí que Jesus também era apóstolo, irmão? Enviado, né? E sumo sacerdote da nossa confissão. Aí Hebreus 3:3 diz, porque ele é tido por digno, tanto maior glória do que Moisés. Tá? Então ele já mostra aqui, a gente vê no Novo Testamento que Cristo ele foi acusado de ter blasfemado contra a lei, outros personagens também. Então, ou seja, mas o autor aqui, ele já chega com tudo, mostrando que Cristo é superior a Moisés. Moisés era um servo, mas Jesus é o filho. Moisés intercedeu pelo povo, mas Jesus é o sumo sacerdote, porque tinha os sacerdotes e tinha o sumo sacerdote, que era o principal. O sumo sacerdote, só ele que tinha o direito de uma vez por ano adentrar no lugar santo do santo, perante a arca do concerto, e lá fazer a confissão de pecados do povo. E Jesus então ele é sumo sacerdote. Cristo é superior a Josué. Veja só, ele vai pegar outro personagem importantíssimo, né? Porque foi o substituto de Moisés. Assim que Moisés falece, morre, Deus não permite que ele entre em Canaã. Josué então se torna o grande líder do povo, da segunda geração especialmente, né, que vai agora adentrar Canaã. E ele diz, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. O que ele está demonstrando aqui? Ele vai demonstrar que Josué, quando ele fala que o povo entrou no descanso, que era a terra de Canaã, ele diz, esse descanso não é o descanso definitivo, porque senão, depois de muito tempo,
novamente o Espírito não iria usar Davi, porque aqui ele está citando Davi, falando que ainda resta um descanso para alcançar. Porque eles, apesar de estarem em Canaã, na terra da promessa lá, eles terem alcançado relativa paz, mas o que acontece? Na época em que a carta aos Hebreus estava sendo escrita, o próprio judeu não tinha esse descanso. Quem estava governando sobre eles era Roma, eles se sentiam exilados na própria terra deles. Então, ele vai mostrar que o descanso da terra é um descanso paliativo, é um descanso simbólico, porque o verdadeiro descanso, Deus ainda estava para concluir, tá? Canaã celestial. Josué introduziu o povo na terra da promessa, mas Jesus, que é maior do que Josué, é quem introduz o povo no céu, no descanso final e pleno de Deus. Amém, irmãos? Coisa boa, né? O sacerdócio de Cristo é superior. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O que ele está dizendo aqui agora? Esse sumo, eu acabei de explicar que o sumo sacerdote era o único que tinha direito de entrar no tabernáculo até o lugar santo dos santos. Ele está mostrando aqui, esse Jesus agora, sumo sacerdote, ele penetrou o céu. Ele adentrou o céu. Ele entrou no verdadeiro santo do santo. Amém? Aqui então ele já começa a mostrar também a superioridade do sacerdócio de Cristo, fazendo essa comparação com o sacerdócio araônico. A salvação, uma bênção escatológica. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui ele vai dizer sobre o ministério dos anjos. O ministério dos anjos, que é tido na Bíblia como aqueles que são enviados por Deus para proteger a igreja, proteger o povo de Deus, proteger e guardar aqueles que hão de receber a salvação. Por isso, então, que teologicamente, para que a gente possa entender, dentro da teologia da carta aos Hebreus, a salvação, ela é uma bênção escatológica, quer dizer, uma bênção futura. Você alcança ela 100% futuramente, né? Dentro da escatologia, quando nós estudamos, nós até temos uma parte que fala sobre a ressurreição dos mortos. Então, por exemplo, quem morre hoje em Cristo, ele ainda não está no seu estado final. O seu espírito vai para Deus, o corpo volta para a terra, né? A terra há de comer, né? O corpo, e o espírito vai para Deus. Mas quando Cristo voltar na sua segunda vinda, antes, né, o arrebatamento, o que a doutrina, essa doutrina escatológica dispensacionalista diz? Que os que estiverem mortos em Cristo vão ressuscitar novamente. Então, o texto bíblico vai dizer, e agora eles estarão com o Senhor para sempre. Para sempre. E por isso que então, a salvação, na visão aqui, na teologia aos Hebreus, ela é uma bênção escatológica para o futuro. Na teologia de Paulo, porque Paulo está escrevendo, ele é apóstolo dos gentios, ele é apóstolo para os gentios. Não que Paulo também, na totalidade dos seus ensinos, ele vai dizer outra coisa, não, mas o que ele vai dizer é que quando alguém aceita Jesus, esse poder da salvação, ele já começa imediato na vida da pessoa, porque ele recebe a regeneração, ele recebe a justificação, tá? E tudo isso por meio da graça, né? Mas, ou seja, qual é o ensinamento de um modo geral, mesmo para esses que, mesmo dentro da teologia de Paulo, que precisa perseverar até o final, né?
É aí que entra uma outra teologia dizendo o contrário, tá? Mas não é que Paulo está contradizendo, sendo contraditório, não, porque tem objetivos diferentes para ser alcançados, né? O perigo de negligenciar a salvação. Aí ele vai dizer, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então aqui, primeiramente, ele vai mostrar o perigo de negligenciar, mas ao mesmo tempo nós podemos observar que ele diz assim, ó, que a qual começando a ser anunciada pelo Senhor. Quem é Senhor? Cristo. Começou a ser anunciada por Cristo e depois foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então aqui é que se percebe que esse autor, ele não pertence àquele grupo de apóstolos, aquele grupo de discípulos que andou com Jesus. Aqui então os estudiosos já dizem que esse autor, ele pertence à segunda geração, tá? A segunda geração da igreja, não pertence àquela primeira, e por causa exatamente desse versículo aqui, né? A explicação dele aqui é que se alguém negligenciar, como é que você vai escapar? E aí ele vai mostrar o paralelo. Aqueles lá no Egito, quando saíram, receberam a promessa, mas quando eles pecaram, desejando retroceder, voltar para o pecado novamente, eles receberam a devida punição, e eles não entraram. Aí ele diz, agora imagine nós negligenciarmos essa tão grande salvação, será que nós vamos escapar? Aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, ele diz, não escapará, porque o agravo é muito maior. E aí ele faz essa comparação, se eles lá não entraram no descanso de Deus, porque eles sempre ficavam dizendo, eu quero voltar para o Egito, eu quero comer pepino, comer cebola, e ficava aquela briga, o que Deus fez? Ele vai dizer, Deus não deixou que eles entrassem e os matou no deserto. Eles morreram por sua incredulidade. E lá no finalzinho, também da carta aos Hebreus, ele vai dizer, por isso que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa, tá? Então, Deus, ele é amor, Deus, ele é bom, Deus, ele quer o bem, mas ele não suporta afronta, ele não suporta a pessoa relápsia, que não cuida dessa bênção tão grande que Deus está oferecendo, que Deus está dando de graça, e que custou muito, né, para ele. A comparação com os que saíram do Egito e não entraram na promessa, porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, olha a comparação, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então aqui ele enfatiza que a fé, Paulo, por exemplo, a fé nos ensinos de Paulo, e é um perigo muito grande, que é o que nós também usamos hoje, nós usamos assim, uma fé abstrata. Você tem fé? Eu tenho, eu creio, e pronto. Hebreus não, Hebreus ele vai dizer, o que prova que você tem fé é a sua fidelidade. É quando você age de maneira positiva em favor da fé, né? Não é essa fé mental abstrata, que a gente diz, eu creio, mas eu não, né? Pegando aqui num crentez, eu creio, mas não obedeço. Aí ele vai dizer, não, como é que alguém prova que tem fé? Quando ele obedece, quando ele tem fidelidade, quando ele corresponde àquilo que Deus está determinando em sua palavra, né? Então aqui ele diz que, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Então é preciso ter fé. E outra coisa, né, que o entendimento aqui também é quando nós estamos ouvindo, estamos participando, estamos na igreja, mas o coração está fechado.
Eu estou lá, falo assim, não, eu estou vindo aqui, eu estou escutando a pregação do pastor, chamo, não, as coisas não é bem assim, não. Eu levo minha vida do jeito que eu quero, eu que radicalizo demais. Exatamente esse é o perigo que vai incorrer e que pode levar a pessoa à apostasia. Aí diz aqui, ó, o meio de entrar no verdadeiro repouso de Deus veio por Jesus Cristo e não por Josué. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Eu acabei de explicar isso anteriormente, né? O autor também faz uso de salmos, dizendo-se, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Novamente, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Salmo 95, depois no versículo 11 ainda. A quem jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso? Aqueles que quiseram voltar para trás, né? Aqui eu fiz questão de colocar os salmos aqui, para você perceber que o autor ele vai fazer vários usos das passagens do próprio Antigo Testamento. Por quê? O Novo Testamento não existia ainda. Não existia, tinha algumas cartas de Paulo para um lado, para o outro. Então aqui o Novo Testamento estava sendo construído. E qual era então a Bíblia, né, digamos assim, que eles tinham? O Antigo Testamento. Aí ele está construindo e mostrando pela lógica do Antigo Testamento que tal pessoa que resistir a Deus, que não obedecer, que não seguir, não vai entrar no descanso de Deus. Tá? E nós vemos esse mesmo texto, ipsiliter, na carta aos Hebreus. Hebreus vai mostrar que aqueles que entraram no descanso na terra de Canaã, não entraram no verdadeiro descanso, porque de fato eles nunca descansaram. Também já disse, né? Hebreus está sendo escrito para essas mesmas pessoas que estavam esperando esse descanso. Tem água aqui, irmão? Estou bem servido aqui, viu? Os irmãos estão querendo ganhar galardão no céu. E a Moacir briga comigo, fala, você não bebe água? Tem que beber, né? Então, ou seja, o que nós temos aqui, que Hebreus está sendo escrito para essas mesmas pessoas, ou seja, Deus prometeu o descanso. Compara o descanso aqui, que vai ser uma linguagem simbólica, descanso e salvação. Tá? Então, ele diz, eles não entraram verdadeiramente no descanso. E aí ele vai dizer, mesmo porque eles nunca tiveram nem paz na terra. Os inimigos brigando com eles, depois eles foram exilados, Israel foi dividido, Israel foi levado pela Síria, Judá foi levado para a Babilônia. Depois eles voltaram, ficaram um tempinho lá, mas subjugado ainda pelos medo-persas. E aí, naquele momento em que o autor está escrevendo, é o Império Romano que está sobre eles. Então ele diz, ninguém nunca alcançou o verdadeiro descanso, ninguém nunca entrou. Mas o paradigma, outra coisa, o paradigma para a cabeça dos judeus, irmãos, era o seguinte, eles criam que de fato, o Messias, quando ele viesse, ele iria cumprir todas essas promessas do Antigo Testamento. O Messias iria dar paz para eles. Paz aonde? Na terra. Ia dar paz na terra. E o autor, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas você vai encontrar o autor dizendo assim, olha, houve aquela primeira manifestação no monte, ele não vai citar o nome, mas ele vai dizer os eventos, aonde Deus manifestou no Monte Sinai. Aquilo para eles foi aterrador, eles temeram e tal, recebendo aquela mensagem. Ele diz, agora vocês estão em um outro monte, aonde a mesma coisa aconteceu. Qual monte? Monte Sinai, Monte Sião agora, lá em Jerusalém. Aqui o Cristo agora veio também trazer a mensagem para vocês. Veio agora manifestar a mensagem para vocês. Então essa comparação ela é feita bastante vezes, né?
No capítulo 11, ele vai falar então, que é conhecido por nós, Galeria dos Heróis da Fé. Mas há uma circunstância que nós às vezes interpretamos de maneira diferente do exemplo que o autor está propondo. Que ele diz assim, mas o justo pela sua fé viverá. O que ele está repetindo? Abacuque 4:2. De novo ele pegando o texto lá de Abacuque. E no Hebreus 10:38 ele diz, mas o justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Viver escatologicamente, chegar até o final. O que é esse versículo é muito interpretado? A pessoa, não, eu estou vivendo pela fé. Será que é essa a interpretação correta? Eu estou vivendo. O que é viver pela fé, segundo esses dois versículos? Viver numa dimensão escatológica. Eu estou esperando para alcançar a minha promessa. Então, é um vivenciar, né? Então, viver pela fé não é a pessoa dizendo assim, não, eu não faço mais nada da minha vida, eu não trabalho, eu não procuro progredir. O que você está fazendo? Não, eu vivo da fé. Não, irmão, não é essa interpretação, não. Essa interpretação está equivocada. Viver da fé é você viver na esperança de alcançar a promessa que Deus fez. Amém? Para ver como a gente, se não tivermos assim o entendimento correto, a gente acaba fazendo um monte de coisa errada. Eu tenho visto isso demais. Muitas pessoas no meu decorrer de vida cristã, pessoas dizer para mim, não, eu agora vou viver pela fé. Eu vou sair pelo mundo e andar para aqui, para ali e tal. Isso não é viver pela fé. Isso é a pessoa viver descuidadamente. A pessoa viver sem cuidar de si mesmo. E a Bíblia diz, olha, aquele que não cuidar da sua própria casa, não pode cuidar da casa de Deus. Paulo, ele diz assim, olha, primeiro você, o bispo, o obreiro, ele tem que cuidar de si primeiro, depois ele poder cuidar de outras pessoas. Amém? E o esclarecimento aí então, que viver pela fé é viver escatologicamente, é chegar até o final. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Completou aqui, ó. É esperar. Você está vivendo pela fé? Estou. Por quê? Porque eu estou esperando acontecer a grande promessa de Deus. E aqueles que desanimaram? Desistiu da fé. Desistiu. O povo de Israel, mesmo estando na terra de Canaã, se sentiam peregrinos. Não tinham descanso. Em Hebreus 11, o autor vai então mostrar àqueles que viveram pela fé, mas não receberam o verdadeiro descanso que foi prometido. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Então ele não estava esperando, irmão, ir para morar na Canaã. A Canaã é uma linguagem figurada, porque ele esperava alcançar a cidade construída por Deus, né? Tanto que a fé dele foi escatológica, que o autor vai dizer, esses todos morreram acreditando, crendo e esperando, ou seja, não desistiram, mas eles não alcançaram, de fato, entrar naquela terra física ali de Canaã. Não era essa a promessa de Deus. A entrar na terra de Canaã, tudo é uma linguagem simbólica, né? Êxodo, saída, tirou do Egito. O homem no pecado, debaixo do pecado, sai debaixo da servidão. Passar pelo Mar Vermelho, batismo nas águas. Caminhar pelo deserto, provações, perseverança. Receber as ministrações através do sacerdócio, como se manter no caminho, como relacionar com Deus, né? E depois entrar na terra prometida. Essa é a nossa caminhada. Paulo, ele vai pegar toda essa linguagem e vai explicar no Novo Testamento, essa mesma forma, ok? Vamos lá. E todos estes, tendo
tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Significando que o plano de Deus incluiria todos os gentios. E o que Deus fez? Deus então não introduziu eles no verdadeiro descanso, porque eles já tinham um plano melhor ainda. E esse plano incluía quem? Incluía todos nós, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A salvação e o plano eterno não é, você vai pegar um bilhete, você tem uma preferência, entra aqui, você vem aqui segunda classe, espera um pouco. Não, o plano da salvação de Deus é geral. O plano da salvação de Deus não tem acepção de ninguém. Por isso eles, o autor está dizendo, não entraram no verdadeiro descanso, porque Deus tinha algo melhor. Amém? O perigo de não buscar o crescimento nas coisas espirituais é se apostatar da verdadeira fé. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Falei um pouco sobre isso, né? Mas o que acontece? Irmãos, a igreja, ela é um lugar de se ensinar como servir a Deus. E o cristão que não se empenhar, o autor aqui está nos advertindo, que não se empenhar em buscar esse entendimento, ele estará vulnerável a falsas doutrinas, ele estará vulnerável ao ataque do inimigo. E convenhamos, falamos aqui a verdade. Tem cristão que você conversa com ele, que ele já tem 20, 30 anos que está na igreja, ele não sabe diferenciar nada. Ele não sabe ter uma diferença, o que é verdadeiramente ter uma doutrina cristã e algo que é uma heresia. Não sabe. E o autor então está dizendo que precisa ter cuidado com isso, né? E sabe aquela coisa que às vezes o cristão diz assim, as pessoas, não, mas Deus é simples, as coisas têm que ser simples, fica complicando. Não, irmão, não é que está complicando não, é porque quem não aprofundou, tudo para ele é difícil. Porque olha o que o autor está dizendo, de novo, eu tenho que falar com vocês dos rudimentos da fé. Ele diz, se você ler no texto lá, ele vai continuar dizendo, eu queria falar com vocês de coisas mais profundas, mas vou deixar isso para uma outra ocasião. Veja bem, né? Se a carta aos Hebreus é tão difícil para nós entendermos, o autor ainda diz, eu queria falar coisas mais profundas, mas vocês não estão preparados porque vocês negligenciaram. Já era para vocês estar ensinando, ser mestre, ensinando outras pessoas. De novo vocês querem aprender. E eu encontro um monte de gente na igreja desse mesmo jeito. Entra ano e sai ano e fala, não, estou indo para a igreja para aprender. Estou indo para a igreja para aprender. Irmão, quando você vai começar a ensinar? Quando de fato você vai começar a ensinar também? Porque é isso que a Bíblia diz que nós temos que ser. Discípulo é isso. Você foi ensinado, agora você vai ensinar. E o que você ensinou, daí um tempo ele vai estar ensinando outro. Amém? Desviar das verdades que ouvimos. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Veja só que os verbos aí, colocado, né? Firmeza, apeguemos, firmeza nas verdades. Ou seja, é você abraçar a coisa mesmo. A palavra de Deus não é ter uma vida assim não, eu vou dividir, eu não vou ter outras prioridades. Não, a palavra de Deus é a grande prioridade, ou deva ser a grande prioridade na nossa vida, na vida do cristão. O perigo de ser perverso e da incredulidade, ele trata disso também. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então nós temos aqui, Deus, ele é muito longânimo, Deus é bondoso, mas se a pessoa tiver um coração perverso, ou seja, a pessoa, ela não se submete, a pessoa,
ela é totalmente contrária aos princípios de Deus. Ela fala mal dos princípios de Deus, ela xinga, ela diz que Deus não existe, ela diz que igreja só é um lugar de gente atrasado, que Bíblia isso é coisa que o homem escreveu para prender gente tola. Então que é essa pessoa perversa, Deus vai resistir a essa pessoa, ela não vai conseguir ser salva se ela não mudar o seu coração, tá? E depois, incrédulo também, tudo que fala, não acredito, né? E que se afasta do Deus vivo. Vamos pegar aqui de novo, nós estamos já caminhando para encerrar. A lógica, mais uma vez aqui, explicando, a lógica do Pentateuco. Se você já foi liberto do pecado, mas você quer voltar para trás, não terá mais o que fazer. Que aqui é dentro daquela visão da apostasia, se apostatar da fé. Ou seja, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Hebreus 10, 26. Por quê? Se você já recebeu, você já está aqui o caminho. Sabe quando a gente ensina alguma coisa para alguém, você explica e diz, já está aqui, ó. Aí a pessoa olha para você e fala assim, o que eu faço? Pratica isso aí, ué. Então, se alguém que já sabe que Jesus é o caminho, é a verdade, que Jesus é a salvação, que só através dele é que tem perdão dos pecados, mas a pessoa deliberadamente, ela decide continuar no pecado, ele diz, não tem solução para esse. Por quê? Porque ele escolheu, ele quer permanecer lá, e para esse não vai ter mais solução. Na comparação do autor, Jesus é semelhante a Josué. A possibilidade, presta bem atenção nessa parte aqui, já estamos finalizando. Na comparação do autor, Jesus é semelhante a Josué. A possibilidade aqui é que, assim como eles foram advertidos no deserto e não entraram na bênção, o autor agora também os adverte do perigo de não entrar no seu descanso, né? Lembrando aqui, descanso e salvação. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Então, ou seja, aqueles que saíram do Egito foram advertidos por Moisés, foram advertidos por anjos, né, através ali da mensagem para eles. Eles, por não ouvir, por se tornarem obstinados, eles não entraram no descanso. Então ele compara, fala, muito mais, quanto mais nós, se nós desviarmos daquele que agora nos adverte dos céus, porque agora Jesus está onde? A Bíblia diz que ele está à destra de Deus, do lado direito, e intercede por nós, ele roga por nós. Ele diz, se nós recusarmos isso, está perdido, não tem solução mais. A comparação da narrativa do Pentateuco é essencial para compreender, então, os alertas de Hebreus. E aí nós temos o Egito, o povo sai lá do Egito, primeiro passo. No deserto, eles experimentaram as bênçãos da aliança, mas o que aconteceu? Caíram. E no descanso, os que perseveraram. E aqui, quais foram os que perseveraram? Só Josué e Caleb, os únicos dois que entraram. Essa é a grande advertência, vamos caminhar. Assim o deserto provou quem eram os verdadeiramente participantes do povo da aliança, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, olha só, de fato, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Veja que é uma fé que tem que ter continuidade. As pessoas, por exemplo, não tem muitas pessoas que desviam, sim ou não? Não tem? Muita gente que desvia do caminho, desvia do evangelho, sai da igreja, volta, é isso aqui. Ele diz, ou seja, esse, se ele não retornar, se ele não voltar enquanto é tempo, né? Em outros versículos, aqui ele não coloca essa possibilidade, mas o que ele está dizendo, a fé que ele recebeu no início, ela tem que ir até o final. Ela tem que continuar. Eu recebi uma fé lá atrás, foi tão bom aquele tempo, tem muita gente que a gente encontra que é desse jeito, né? Não, eu já fui da igreja, eu pregava, eu cantava, eu fazia isso, e agora? Não, agora estou desviado.
O que Hebreus está falando? Não vai entrar na salvação. Não vai entrar. A lógica de Hebreus é que só tem fé aquele que vai até o fim. Posso ouvir um amém? Só tem fé quem vai até o fim. E nós encontramos muitas pessoas que quer desassociar uma coisa da outra. Diz assim, eu tenho fé, ué, eu só não vou na igreja, eu só não sou praticante, mas eu tenho fé. O que Hebreus está dizendo? Isso não é fé. Isso é entender, saber que precisa, que Jesus é o caminho, é saber que a igreja é o caminho certo, é saber que a Bíblia é a palavra de Deus, mas isso não é fé. Fé é quando você assume e você começa a praticar. Quando você começa a demonstrar por fidelidade. E fidelidade, como eu já falei, é andar na fé. Isso é fidelidade. O autor está mostrando para eles, com base na história do Êxodo, que eles estão correndo perigo de caírem em apostasia. Autor e consumador, esse aqui acho que é a última coisa que nós vamos falar. Hebreus aí no capítulo 12 vai dizer, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, aquele que começa e aquele que termina. Ele é o autor, ou seja, ele começa e ele é o consumador, tá? Presta atenção aqui a comparação que ele faz com Josué. Josué foi aquele que iniciou a entrada do povo na terra de Canaã. E ele deu início na entrada do descanso, mas ele não terminou, ele não concluiu. Por quê? Porque não era ainda, ele não tinha esse poder e não era dentro do propósito de Deus encerrar aquele momento. Quer ver? O nome de Josué e Jesus em hebraico são idênticos. O nome de Josué em hebraico é Yoshua, e o nome de Jesus em hebraico é Yeshua. Ambos significam salvar, salvação e salvador. Olha a comparação, isso aqui é pesquisa, né? A comparação é de Jesus com Josué, que o autor demonstra. E a curiosidade, a palavra traduzida como autor é arregos. Essa palavrinha aí, arregos, que é a palavra autor em grego, arregos. E a palavra consumador é teleiotes, aperfeiçoador, ou seja, aquele que completa. Josué, ele é chamado de arregos, na tradução do hebraico, na Bíblia Septuaginta. Lembra que eu falei na primeira aula, que aqui o autor aos Hebreus, ele usa a versão grega do Antigo Testamento, ele não usa a versão hebraica, ele usa a versão grega, chamada Septuaginta. E lá no Antigo Testamento, está aí o Números 13, diz assim, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles, e enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Essa palavra cabeça, quando ela foi traduzida também aí na Septuaginta, a palavra cabeça na tradução da Septuaginta, ela é a mesma palavra, arregos. Arregos, o autor do descanso em Canaã, ou o arregos, foi Josué. Mas a palavra traduzida como autor em Hebreus, que mencionando Jesus, que também é arregos, ela complementa. Ela vai dizer que em Hebreus 11, a outra coisinha aqui antes, em Hebreus 11, você pode olhar na galeria da fé, curiosidade aqui, viu? Lá ele fala Abraão, Moisés, ele fala da Raabe, mas o nome de Josué não está. Não é interessante? E será que isso é porque ele esqueceu? Não, mas porque tem um propósito. E o propósito é esse aqui, ó. Josué, ele era o arregos, ele era aquele que guiou eles, o autor daquele descanso, mas ele não era o teleiotes, aquele que terminou. E aqui ele vai, o propósito da carta aos Hebreus é exatamente mostrar que Jesus é o autor e ele é o consumador. Ele começou e ele termina, ok? Aí diz, ó, porque Deus tinha então outro arregos, que era um
teleiótes. Ele tinha uma outra pessoa, diferente de Josué, que era Jesus. Josué é chamado de arreigos, mas só Jesus é chamado de arreigo e teleiótes. Eu coloquei aqui essa palavrinha para vocês, por exemplo, quem tiver curiosidade, fazer pesquisa, né? Isso aqui é exegese, fazer pesquisa para poder conhecer o formato da letra em grego, é essa daqui, tá? Da escrita. Autor e consumador do verdadeiro descanso, só é Jesus. Amém, irmãos? E outra, quando a gente faz esses estudos, eu ouvi um aluno, né, do seminário esses dias falando para mim assim, mas como é maravilhoso a gente estar estudando e vendo o que Jesus fez, aí que confirma mais ainda a nossa fé. Eu estou enxergando tanta coisa que eu não enxergava, foi porque você está pegando um óculos agora, melhor para você conseguir ver. Né? Então, quando a gente faz essas pesquisas, esses estudos, irmão, nós vamos descobrir muito mais coisas mais profundas e que abençoa a nossa vida. E conclusão, a narrativa do Pentateuco é essencial para compreender os alertas de Hebreus. As advertências são dirigidas a todos da comunidade, sem levar em conta se são crentes verdadeiros ou não. O pecado que eles cometeriam era o da rejeição a Jesus. A exortação é para que eles não cometessem este pecado de abandonarem a confiança em Jesus para o recebimento das promessas feitas a Israel. E a consequência seria a queda ou uma decisiva e intensa rejeição de Deus. Ok? Essas são, então, as advertências da carta aos Hebreus. E a aplicação para nós. Para os pecados de ignorância, Deus providenciou perdão. Mas o pecado de arrogância não tem perdão. Que é aí que constitui a blasfêmia. Porque a pessoa não quer. Por que é blasfêmia e não tem perdão? Porque a pessoa rejeita. A pessoa não quer se submeter ao processo de perdão de Deus. Então, para ela, não tem perdão. Rejeitar Jesus coloca a pessoa em um estado irremediável. Quem começa a seguir a Cristo e cai não perseverando e não chegando ao final, onde receberia a salvação, não teve salvação para ele. É essa a lógica de Hebreus. Começou, mas não chegou? Não tem. Em Hebreus, a evidência da fé que leva à salvação é a perseverança, é chegar até o fim. Não abandonar o caminho. Para Hebreus, a salvação é uma graça futura, herdada mediante a fé. A fé se expressa em fidelidade. A fé é medida pela fidelidade a Cristo e a seu povo. Amém? Essa é a carta aos Hebreus, irmão. Um pouquinho, né, da teologia da carta aos Hebreus. E que nós precisamos conhecer essas advertências. Nada contra, irmãos, a gente gostar de outras coisas dentro da comunidade cristã. Mas, se nós nos apegarmos só a essas coisas que nós gostamos e não dedicarmos as coisas que são essenciais e necessárias, nós corremos o risco de sofrermos muitos revés na nossa vida. Por isso, a grande advertência da carta aos Hebreus: Cristo é superior a tudo. Então, nós precisamos conhecer Ele como o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar e voltar a palavra ao pastor Célio. Senhor Deus, graças te dou por esse momento, ó Deus, por estar concluindo esse pequeno momento de estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa, Deus, tocar em nossos corações, que possamos cada dia termos mais cuidado com esta tão grande salvação que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor nos deu. Abençoa, meu Deus, a igreja do Senhor, estenda as Tuas mãos soberanas sobre nós, abrindo o nosso entendimento, ó Pai, e que todos nós, ó Deus, possamos a cada dia valorizar o conhecimento da palavra do Senhor, que possamos crescer, ó Deus, no conhecimento e na graça do Senhor, para fazermos a Tua vontade. É o que eu te peço. Abençoa, meu Deus, esses cultos de ensino nos domingos pela manhã, ó Deus amado, que possa alcançar muitas pessoas, que possa despertar para a glória do Teu nome, e assim nós te agradecemos. Amém.